porque alguns de vocês talvez tenham recebido a primeira divulgação dessa teleconferência como tema doenças respiratórias com a doutora Renata Dipp. Infelizmente, a doutora Renata Dipp, por problemas familiares importantes, teve que viajar nesta noite, e então o professor Cabreira assumiu de estar aqui conosco, né, e vai, nesta tarde, nos falar sobre demências, ok? Quanto ao audiovisual da aula do professor Cabreira, nós vamos tentar disponibilizar para vocês de diferentes modos, através do nosso site, por e-mail, e também na plataforma Moodle para aqueles que têm acesso a esta plataforma. Então, para que a gente não perca mais tempo do nosso preciosa reserva no satélite, eu gostaria de passar a palavra para o professor Cabreira, que vai discorrer para nós sobre demências nessa teleconferência de hoje. Sejam bem-vindos e qualquer problema, por favor, nos sinalizem através do fórum por escrito, que tentaremos resolver o mais rápido possível. Boa sorte, Cabreira. Boa tarde a todos, é um prazer estar mais uma vez aqui no GCEM da Web, né? Esse é uma iniciativa do Grupo GCEM aqui da Universidade, junto com alguns serviços e com o Núcleo de Telemedicina do Hospital Universitário, que visa realmente tentar discutir alguns assuntos importantes no atendimento ao idoso. Hoje nós vamos falar de uma coisa extremamente importante e que todos aí já sabem, todos perceberam como nós temos uma alta prevalência de problemas demenciais, né? Essa palavra demência é uma palavra difícil da gente pronunciar, né? Porque por muito tempo ser demente era um adjetivo ruim. O indivíduo é demente, é doido, né? Mas demência, gente, é o termo científico que a gente utiliza para discorrer essas doenças que têm como predomínio a questão da memória. Tá bem? Então, nós vamos falar muito sobre demência, né? Como uma síndrome clínica do indivíduo que tem memória e mais algumas outras coisas que nós vamos estar discutindo, né? E isso vai ser importante para a gente estar uniformizando aí os nossos conceitos, tá certo? A primeira coisa que a gente tem que discutir, né? Eu não vou aqui falar da quantidade de gente esquecida que existe nesse mundo e que nós todos atendemos aqui. Mas a primeira coisa que nós temos que discutir aqui é o que acontece com o envelhecimento normal. Quer dizer, até que ponto nós, ao envelhecermos, ficamos com os cabelos brancos, ficamos com o corpo diferente, ficamos com o rim diferente e a memória, ficamos diferente? Até que ponto nós que trabalhamos com a saúde do indivíduo idoso podemos dizer para o indivíduo que aquilo é normal da idade? Então, existe um processo de senescência, sim, gente, que faz com que a gente tenha uma memória um pouco atual, um pouco menor. Tá bem? Então, com o passar do tempo, a gente tem uma menor capacidade de decorar situações, né? É muito comum, depois de alguns anos, a gente não lembrar mais o número do telefone, a gente ter dificuldade para lembrar uma chapa do carro, uma placa do carro, a gente tem dificuldade para fixar o endereço, tá certo? Isso faz parte do envelhecimento normal. O envelhecimento normal tem uma característica interessante. Ao mesmo tempo que ele piora essa questão da fixação rápida e recente, ele faz com que a abstração e o raciocínio até melhore por conta da experiência, né? Então, a gente nunca pode achar que alguém está esquecido por conta da idade. Se nós aqui sairmos de hoje, né, com essa ideia de que nós podemos ir até o final da nossa vida e nós não podemos justificar nenhuma falta de memória por conta da idade. A nossa memória muda, mas não nos deixa na mão, né? Nós temos uma memória diferente, mas nem por isso deixamos de ser produtivos, deixamos de ser ativos. Quer dizer, quando eu tenho alguma interferência na minha capacidade de viver, isto deixa de ser senescência para ser alguma coisa da doença. E que aí a gente chama de demência. Tá certo? Tudo bem. A demência nós vamos conceituar como alguma coisa que tem falta de memória? Não só isso. Não só a falta de memória daria o diagnóstico de demência. É preciso que tenha a falta de memória mais alguma outra função superior comprometida. Por exemplo, o raciocínio, a locomoção, a realização de atividades. Na prática, gente, é o seguinte, só está
a gente só pode chamar de demência quem tem alguma interferência no dia a dia. Seja o indivíduo que é motorista de táxi que não consegue mais fazer isso, é a senhora que é dona de casa que tem dificuldade para realizar aquilo que ela fazia antes. Então, para se ter demência, é preciso ter memória e mais uma função. Só a memória não dá para a gente chamar de demência. Aí vocês vão me falar o seguinte, nossa, mas fica fácil a gente perceber quem que é normal e quem que é demente. Tá certo? Fica mais ou menos fácil. Agora, existe um grupo aqui no meio que a gente chama hoje de declínio cognitivo leve. Isto também é uma coisa importante para a gente pontuar aqui. Então, todos nós da área da saúde, nós tínhamos que ter esse conceito do que é senescência, do que é demência, mas esse meio do campo que a gente chama declínio cognitivo leve, vale a pena a gente conceituar. O que é isso? É quando eu tenho uma queixa de memória, até em relação a outras pessoas acham que a minha memória está ruim, mas, no entanto, eu consigo manter a minha atividade absolutamente dentro da normalidade. Quer dizer, eu tenho os meus testes, as minhas avaliações, mostrando que eu tenho um déficit cognitivo, mas, no entanto, a minha vida é normal. Para este grupo, a gente chama de declínio cognitivo leve. Por que ele não é demente? Porque ele tem vida normal. A demência, ela tem que ter a cognição medida baixa, mas a vida comprometida. Tá certo? Alterações do seu dia a dia. Evidentemente que se você é um indivíduo de alto nível intelectual, o que é ser anormal para você? É ter dificuldade para fazer algumas coisas que para outras pessoas já era muito difícil. Então, esta normalidade depende de cada um dos nossos clientes. Tá certo? Então, eu queria começar com esses três conceitos. Do que é senescência, do que é demência, tá certo? E o que é declínio cognitivo leve. Tá bom. Eu estou, então, diante de um paciente com demência. Ah, doutor, então meu pai tem Alzheimer? Essa que é a pergunta que a gente escuta todos os dias. Quer dizer, Alzheimer é uma causa de demência? Sim! A demência existe várias causas. E uma delas, e a mais importante, é a doença de Alzheimer. Mas existem outras causas muito importantes e que vale a pena cada um de nós que trabalhamos com a atenção à saúde do idoso, que a gente reconheça essas causas. Tem causas que até não são demência. Por exemplo, a pseudodemência ou a alteração cognitiva associada à depressão. Nós temos alterações de situações que podem ser recuperadas, por exemplo, a utilização de medicamentos que interferem na memória e na cognição e que a gente poderia tirar o medicamento e o indivíduo não ser mais demente. Nós temos alterações endocrinológicas, por exemplo, como as doenças da tireoide. Né? Nós temos deficiências de algumas vitaminas, por exemplo, a vitamina B12, que está muito associada a quase tudo que tem no sistema nervoso. Tá bem? Então, assim, eu quero chamar a atenção de que, uma vez foi feito o diagnóstico de demência, isso não necessariamente é igual ao conceito de Alzheimer. Apesar de que 60% dos pacientes com demência, na verdade, têm o diagnóstico de Alzheimer. Nós podemos dividir as demências em dois grandes grupos. Então, vamos tentar descobrir vamos tentar identificar como é que a gente faz para fazer o diagnóstico separado. Vamos definir em dois grandes grupos. As doenças neurodegenerativas, que são doenças neurológicas. Acontece alguma coisa dentro da função neurológica desse indivíduo. A grande responsável por esse grupo é a doença de Alzheimer. Mas nós temos também as doenças não degenerativas, que aí a principal delas é a demência vascular. É o indivíduo que tem alterações circulatórias via arteriosclerose, que faz com que nós temos um prejuízo da função neurológica por conta dessas alterações. São os pequenos derrames. Antes, a gente chamava isso de múltiplos infartos, porque a gente só achava que se desse múltiplos infartos é que seria demência vascular. Hoje, até com a ressonância, a gente consegue identificar essas alterações
antes disso. E a gente já consegue ver sofrimento por arteriosclerose antes de que o indivíduo se identifique como um pequeno infarto ou um pequeno AVC. Quer dizer, eu não preciso ter um AVC para ter uma doença chamada doença vascular, a demência vascular. Esta é a segunda causa de demência. A primeira é Alzheimer. A segunda é demência vascular. Quando que eu percebo que a doença é demência vascular? Gente, quando nós tivermos um início mais súbito, a gente chama em degraus, em steps. Quer dizer, o meu pai estava muito bem até uma vez que ele teve uma dor de cabeça, que foi internado e depois disso ele ficou esquecido. Alzheimer não faz isso. As demências neurodegenerativas não evoluem dessa maneira abrupta. Elas evoluem mais lentamente, tá certo? Então, início súbito a gente lembra de demência vascular. E para quem são esses indivíduos que vão ter demência vascular? São os indivíduos que têm um alto risco cardiovascular. Por exemplo, os indivíduos diabéticos, os indivíduos hipertensos, os tabagistas, os indivíduos com colesterol aumentado, triglicerídeos aumentado, indivíduos que já tiveram outros problemas vasculares. Esses são os grandes indivíduos vulneráveis para ter a demência vascular. Tá bem? Então, esse é um ponto importante que a gente tinha que chamar a atenção e que todos nós do sistema de saúde, cada um de nós aqui, atuando no hospital, atuando na UBS, atuando num grupo de idosos, pode diminuir isso. Pode diminuir isso como? Controlando melhor a pressão, controlando melhor o diabetes, provocando a atividade física regular, tirando o tabagismo. E a gente sabe hoje, gente, que a demência vascular é mais frequente em países mais pobres, como o nosso, do que em países desenvolvidos. Né? Então, se nós, em países desenvolvidos, ela é responsável por 20%, 25% dos casos de demência, na nossa realidade, ela pode ser responsável por 30% a 40% dos casos de demência. Então, é uma coisa e é um problema de todos nós. Tá certo? Bom, naquele outro grupo de doenças neurodegenerativas, eles são só de Alzheimer? Não. Vocês podem perceber que tem alguns pacientes que são rotulados como Alzheimer que têm um comportamento diferente. E aí eu queria chamar a atenção para dois tipos de demência que são os mais frequentes. Primeiro, o indivíduo que tem esquecimento associado a sinais de parkinsonismo. Ele não tem doença de Parkinson. Ele tem parkinsonismo, ele pode ter tremor, ele pode andar endurecido, ele pode ter uma fala mais travada, né? Ele pode ter uma alteração de equilíbrio. E esses indivíduos têm, então, memória, parkinsonismo, alucinação, e eles têm uma característica, eles variam muito rapidamente durante o dia. Então, esses indivíduos a gente chama de demência de corpúsculos de Levy, ou doença de Levy, tá certo? E qual que é a diferença para o Alzheimer? Ele pode ter uma evolução um pouco mais benigna com Alzheimer e pode responder um pouco menos aos medicamentos que a gente usa para a doença de Alzheimer. Mas é importante a gente dar um nome para esses pacientes, tá certo? Esses pacientes também, eles são muitas vezes acometidos por uma alteração do sono REM. O que é isso? São aqueles indivíduos que vão dormir e acordam agitados, apavorados, chegam até a cair da cama, brigar. Isso é um distúrbio do sono REM, que é mais comum em pacientes de corpos de Levy. Então aqui nós já discutimos já, olha só, a demência que não é demência, que é depressão, a demência que é por conta de alteração endocrinológica, que é tireoide, a demência que é por deficiência de vitamina B12, a demência que é vascular, e agora falamos da demência de corpúsculos de Levy. Agora, existe uma demência que também fica parecida com Alzheimer, que ela é o seguinte, o indivíduo, a memória não é a primeira coisa que acontece. A primeira coisa que acontece é o comportamento atípico. Seja esse comportamento atípico na hora de, por exemplo, ter um excesso da ação da sexualidade. O indivíduo que tem um comportamento moral diferente, ele nunca foi assim, começou a ficar desse jeito. O indivíduo que começou a ter um comportamento social diferente, mais desinibido, ele pode estar sendo vítima de uma coisa que a gente chama de demência frontotemporal, que a gente chama de doença de Pick.
tá certo? Isso é uma coisa interessante. Por quê? Porque é um indivíduo que muitas vezes ele é julgado pelos familiares, achando que ele perdeu a vergonha, perdeu a honra, perdeu a moral. E, na verdade, o que ele perdeu mesmo foi a conexão de acetilcolina na cabeça e que fez com que ele tenha um comportamento diferente. E por que que ele tem isso? Porque a doença dele tem um predomínio frontal. A região frontal, gente, é onde funciona o nosso poder inibitório. Né? Por que que cada um de nós aqui não faz a coisa mais absurda do mundo, anda sem roupa na rua, né? Fica sem trabalhar, né? Xinga as pessoas, né? Conta para as pessoas que não gostam dela? Por que que nós temos um comportamento socialmente controlável? Porque nós temos a nossa região frontal controlando essas atividades. E esses indivíduos com demência frontotemporal não têm isso, tá certo? Agora, na evolução, eles acabam tendo um quadro muito sugestivo, muito parecido com a doença de Alzheimer. Né? Então, eu queria chamar a atenção para esses diagnósticos antes da gente falar do nosso grande artista. Né? E que a gente sempre fala, né, da doença de Alzheimer, que é uma doença difícil, que ele é uma alteração neurológica que vai desde a mudança do neurotransmissor, a impregnação de algumas substâncias diferentes lá dentro daquele sistema nervoso, aonde eu tenho uma produção de pigmentos e de elementos que vão fazer com que este neurônio seja muito diferente. Né? É mais ou menos como se a gente envelhecesse muito rapidamente, muito precocemente. E aí a gente começa a ter a manifestação neurológica que começa com a memória. Começa com a memória. Porque depois ele pode evoluir para outras coisas. O início da doença de Alzheimer, ele tem uma característica bem relacionada à alteração de memória, essa memória recente. Ele tem uma dificuldade de localização temporoespacial. E aí nós vamos tendo uma dificuldade progressiva para a execução de atividades. É aquele indivíduo que já não consegue mais dar conta de todas as contas do final do mês ao mesmo tempo. É aquele indivíduo que não consegue mais ser tão organizado como ele se organizava antes. E este período da primeira fase pode durar um tempo em que a gente fica na dúvida, será que isso é depressão? Será que isto é fingimento? Será que isso é do remédio? Será que isso é porque ele está tendo muitos problemas? Por isso que é importante o serviço de saúde ter capacidade, ter instrumentos para identificar se realmente nós estamos diante de um problema relacionado à cognição ou se isso, na verdade, é só uma alteração circunstancial que nós estamos tendo. E a doença de Alzheimer ela vai evoluindo depois com uma progressão para outras funções superiores. Esses indivíduos começam a ter dificuldade na execução, para caminhar, tá certo? Para o controle esfincteriano, na continência, né? Muito porque não consegue controlar e outra parte porque não consegue perceber a necessidade de controlar. Esses indivíduos podem ter uma coisa que afeta os pacientes com Alzheimer, que é a agitação psicomotora. Eles ficam agitados porque existe uma imaturidade neurológica e que a reação que ele tem às mais diversas situações é sempre do mesmo jeito, ou gritando, ou querendo ir embora, não reconhecendo as pessoas. É comum o indivíduo chamar a esposa dele pelo nome da mãe dele, porque é esta a referência que ele tem lá quando ele faz o download daquele arquivo antigo dele. Tá certo? Então, essas alterações de comportamento, elas começam a atrapalhar a capacidade funcional, as atividades básicas de vida diária, as atividades instrumentais de vida diária. E vai chegar um momento, que é uma fase mais final da doença de Alzheimer, onde nós vamos ter o comprometimento de todas essas atividades. E isso vai fazer com que o indivíduo não tenha condição de se movimentar, não tenha condição de se cuidar, e ele precisa de ajuda para todos nós, para fazer tudo. Então, vocês percebem que o universo nosso de atendimento aos indivíduos com Alzheimer vai desde uma estimulação neuropsicológica com atividades mentais de um indivíduo que está na primeira fase, de resgate das dificuldades que ele tem no dia a dia, até o auxílio a ter as primeiras dificuldades instrumentais, e nós vamos ainda atender aquele indivíduo
restrito ao leito, restrito à cadeira de rodas, muitos frequentando as instituições de longa permanência. Então, vocês vejam que o Alzheimer ele é um paciente com diversos perfis e que a gente tem que estar preparado para isso. Agora, o Alzheimer tem cura, gente? Não, não tem cura, né? O Alzheimer não tem jeito da gente segurar essa doença de Alzheimer, né? Quer dizer, o que nós vamos fazer com o Alzheimer é tentar melhorar para que ele tenha uma qualidade de vida a melhor possível. E os medicamentos faz com que esta evolução, que antes dos medicamentos poderia ir de 9, 10 anos, se prolongasse, né? E prolongasse com um mínimo de qualidade. Então, o grande atendimento da equipe de saúde para os pacientes com demência tipo Alzheimer, é o acolhimento das necessidades básicas de vida diária, das instrumentais de vida diária, mantendo a autonomia até o momento que isso é possível, mantendo a independência até o momento que isso é possível e, mais do que isso, manter o moral da família, manter a família em alto astral. A gente não pode mais, gente, abrir mão desses indivíduos demenciados e decretar, porque cada um de nós aqui tem uma história familiar de Alzheimer hoje. É muito comum, é muito frequente, né? Cada um de nós tem uma história e se a gente começar a tirar do indivíduo com diagnóstico de Alzheimer a capacidade dele viver o resto dos anos que ele vai ter para viver, eu acho isso uma crueldade muito grande e uma insensibilidade do serviço de saúde de não querer reconhecer que é possível se viver de uma vida, mesmo que a gente não saiba bem o meu nome completo, o nome da pessoa que está comigo, a cidade onde eu estou, mesmo que eu confunda algumas coisas. Quer dizer, é possível a gente continuar com um mínimo de qualidade, porque tem uma característica dos pacientes com Alzheimer. A sensibilidade é mantida por muito tempo, até próximo do final. E essa sensibilidade que a gente pode se apropriar dela e usufruir dessa sensibilidade. A mesma sensibilidade irresponsável, por exemplo, das crianças de 6 meses, de 9 meses, que nos encantam, né? Que a gente se envolve tanto com crianças que fazem cocô, que fazem xixi, que nos xingam, que choram no meio da noite, que nos dão trabalho, que não nos deixam quietos. Mas a gente aproveita dessa sensibilidade para viver um momento de grande bem-estar. Né? Quer dizer, a gente vai sempre lamentar o diagnóstico de Alzheimer. Sempre lamentar. Nunca é bom ter o diagnóstico de Alzheimer. Mas a gente não pode antecipar esse final. Então, é isso que nós vamos fazer. Os medicamentos que a gente utiliza, né, eles têm uma função de melhorar alguns sintomas. Né? Então, a gente usa, de um grupo, os anticolinesterágicos. Os anticolinesterágicos, eles são o donepezil, a galantamina e a rivastigmina. Né? Esses medicamentos, eles são ofertados pelo sistema público e eles têm como um grande problema aí, que todo mundo já percebeu, é que ele interfere o gastrointestinal. Ele diminui o apetite, ele pode gerar problemas gastrointestinais, pode gerar emagrecimento e algumas vezes o paciente não consegue utilizar. Tá certo? Tá. Além disso, nós temos a memantina, que é um medicamento que vai também atuar mais na fase intermediária para avançada, também para tentar melhorar um pouco estes sintomas. E uma coisa interessante, eles podem ajudar a que a gente não precise introduzir outros medicamentos que sabidamente interferem na capacidade do indivíduo. Por exemplo, como os calmantes, como os neurolépticos. Né? Quantos dos nossos pacientes com demência, na verdade, são prejudicados pelos medicamentos que a gente é obrigado a introduzir para acalmá-los? Né? E, de repente, esses medicamentos conseguem fazer isso. Então, a gente pode traçar um perfil de medicamentos para nesses passos para os pacientes com demência. Mas eu queria, finalizando a nossa conversa, mostrar o seguinte, que o paciente com demência, o que ele precisa realmente é de alguma coisa que vai além de só o medicamento. O sistema de saúde precisa dizer o seguinte, olha, eu acolho você e acolho a sua família, acolho os seus cuidadores. Acolho possibilitando um ambiente de confraternização quando isso ainda é possível. Acolho quando eu possibilito um momento
de discussão com os cuidadores quando isso vai ser necessário, discutindo necessidades dos cuidadores, características dos cuidadores. Acolho quando eu atendo às intercorrências desses pacientes com demência, seja intercorrência com infecção urinária, seja intercorrência com infecção pulmonar, seja intercorrência como queda, né? Seja intercorrência como úlceras de pressão, seja intercorrências como tromboses ou alterações cardiovasculares. Eu acolho, também o sistema de saúde precisa acolher também os pacientes com demenciados quando a gente acolhe a família e diz para que a família precisa reconhecer, né, a perda daquele indivíduo que a gente tinha tanto, com todas aquelas características. Talvez ele não seja mais esse indivíduo. Isso é necessidade e obrigação nossa do sistema de saúde neste acolhimento, né? E o sistema de saúde precisa também promover saúde mental, para que isso tenha a menor chance de acontecer. E nós já vimos que a gente promove saúde mental, promovendo melhores indicadores de diabetes, de colesterol, de hipertensão, de atividade física, e um fator de risco fundamental para a demência, a atividade mental. Então, vocês vejam que o problema da demência hoje não é só um problema dos profissionais da área de saúde. Talvez os profissionais da área de educação também devam vestir um pouquinho a carapuça e dizer o seguinte: será que nós não temos que possibilitar a esta população que fica adulto e que envelhece maior possibilidade de atividade mental para que a chance de demência seja a menor possível? Então, essa é a discussão inicial que eu queria estar dividindo com vocês, né? Eu acho que a gente tem que sair daqui com a clareza que o diagnóstico de demência ele é um pouco mais amplo do que o diagnóstico de Alzheimer e que a gente precisa ter essa postura de tentar identificar as outras etiologias de demência e tentar oferecer o melhor para cada um dos nossos pacientes. Bom, antes de mais nada, queria agradecer imensamente ao professor Cabreira, que, apesar de todas as dificuldades com seu áudio, novamente nos brindou com uma aula bastante clara e objetiva sobre as questões, principalmente do diagnóstico diferencial, né, Cabreira, das demências. E eu acho, Cabreira, que aí no final você tocou numa questão que a gente escuta muito as famílias que nos procuram e que angustia tanto a família quanto às vezes nós, profissionais da saúde, que é as questões das agitações desses idosos, né? Você comentou que há sempre um certo risco de associação de algumas drogas que podem prejudicar ainda mais a capacidade funcional desse paciente, apesar de mantê-lo mais tranquilo, né? Eu acho que valeria a pena nós comentarmos, e se você quiser complementar essa observação, que nós também temos que trabalhar um pouco com essa questão de que estes períodos são fases e que eles não são eternos na evolução da doença, né? Que às vezes é o momento de buscarmos alguma estratégia de ajuda para esse cuidador, de tolerância a esse momento de agitação, e às vezes nem tanto uma pesada intervenção farmacológica, principalmente através de medicamentos. Eu não sei se você poderia comentar alguma coisa sobre isso. Eu acho isso importante, porque assim, a gente sempre fica com a falsa ideia que a carga de trabalho vai diminuir se o paciente ficar mais calmo e sedado. Calmo é verdade, né? Nós queríamos sempre que o nosso paciente com Alzheimer ou com demência seja um indivíduo calmo, feliz, alegre, porém esquecido. Existem pessoas assim, viu, gente? Existem muitos diagnósticos com Alzheimer que o indivíduo vive numa alegria, numa tranquilidade, numa harmonia, numa integração com a família e de dar inveja, né? Isso é muito positivo, mas nem sempre é assim, né? E aí a gente fica com a ideia seguinte: mas se ele dormisse mais à tarde, se ele dormisse mais à noite. Gente, isso já está sendo provado, né? O paciente mais sonolento e muito calmo, ele dá mais trabalho para cuidar do que o paciente com mínimo de agitação. Isso que a professora está colocando é verdade. Nós temos uma variação muito grande de comportamento. Então, se a gente for dar sistematicamente um remédio para acalmar todo dia, tem dia que esse remédio vai sobrar e vai deixar calmo demais. Então, eu acho que a gente tem que ver caso a caso, dia a dia, momento por momento, e assim, a gente precisa exercitar um pouco mais a tolerância. Muitas vezes os familiares, eles não conseguem, eles ficam tão ansiosos, tão desgastados, que eles não conseguem ver o indivíduo levantar da cama,
Né? Quer dizer, ele levantou, andou na sala, ele já fica atrás querendo o que ele sente. Então deixa sentar, deixa movimentar, deixa se virar, tá certo? Dá uma vassoura para varrer, dá atividade para fazer, mesmo que você tenha que fazer de novo, isso é extremamente importante. E se a gente pudesse ter um sistema, imagina, de centros-dias nas UBSs, para que esses indivíduos demenciados sejam levados para esse lugar e ali ser feitas atividades pedagógicas, motivacionais, de aumento de coordenação. Você imagina que luxo seria e como a gente estaria atendendo as pessoas com muito mais qualidade. Acho que um outro aspecto, Cabreira, que você citou e que agora, às vezes, com a internet, outro dia eu recebi um e-mail de uma família que disse assim, encontrei um teste de memória e aplicamos na minha mãe e achamos que ela está com Alzheimer. Era até o Minimento, um teste bom cientificamente, né? Assim, mas que tem lá as suas, digamos, entre aspas, cuidados na aplicação. E a família aplicou e deu uma alteração e o diagnóstico estava feito pelos próprios filhos. E isso, às vezes, a gente vê que também angustia os profissionais de saúde. A gente indica os testes, eles são úteis, a gente costuma dizer, em situações de rastreamento de alterações de memória, mas não necessariamente eles são o único balizador para que a gente possa dizer tem Alzheimer, tem uma demência, né? Então, acho que isso também valeria a pena reforçar um pouco, tanto para profissionais quanto familiares, como que é este processo de um diagnóstico de demência, especialmente no caso da Alzheimer, que a gente sabe, você já disse, uma evolução mais gradativa e lenta. Né? Para chamar de demência tem que ser clínico, né? Quer dizer, ver os sintomas, a repercussão no dia a dia. E nós temos alguns testes que ficam mais fáceis para a gente mensurar isso, né? O Mini-Mental talvez seja um teste muito interessante para fazer e que é o mais comum a ser realizado. Mas existem outros, por exemplo, o teste do relógio, né? Eu até na apresentação tenho um desenho do teste de relógio que vocês podem utilizar. Um teste simples, que é marcar 1 minuto e pedir para o indivíduo falar 15 animais ou 15 frutas. Né? Ele tem que falar pelo menos 15 em 1 minuto. Né? Quer dizer, isso pode parecer simples, mas ele é bastante discriminativo. Né? E nós temos alguns outros testes de figuras. Né? Eu diria o seguinte, o teste que nós vamos fazer talvez seja menos importante do que assim, o compromisso que a gente vai ter de achar esse teste. E uma coisa que eu sempre falo também, assim, quando as pessoas que estão em volta do indivíduo acham que ele está com a memória ruim, é porque normalmente nós estamos diante de um paciente com demência. Né? Quando só eu acho que a minha memória é ruim, né, dificilmente isso é um diagnóstico de demência. Né? Então, talvez seja mais fácil. Agora, os exames complementares, eles servem para a gente achar outros diagnósticos, mas uma vez, a gente vai chamar de demência clinicamente só. Eu queria reforçar que as pessoas que estão conectadas a nós, caso prefiram não usar o som como uma alternativa de pergunta, podem fazer também algumas perguntas aí pelo nosso bate-papo, tá? Nós temos, enquanto grupo de estudo aqui em Londrina, muita preocupação com a questão da assistência aos idosos de mais alta dependência, isso inclui especialmente, né, os idosos com quadros de demência, e nós temos promovido encontros de cuidadores, né, que, assim, promovemos uma vez por mês, geralmente numa região o mais central possível para fácil acesso, e eu queria partilhar com vocês aí, os profissionais e até familiares que estão conectados conosco, que procurem participar e procurem apoio ou procurem criar esses espaços nos seus serviços com esses cuidadores. Tá? Eles não têm total disponibilidade para estar conosco um dia inteiro, mas eles conseguem sair muitas vezes da sua casa por 1, 2 horas, e esses grupos na qual o debate, a discussão, a partilha de saber é feito entre profissionais e familiares cuidadores, favorece muito e dá certa tranquilidade a essas pessoas que cuidam para compreender que eles não estão sozinhos, não são únicos a vivenciar essa experiência de ter um idoso demente. Né? O Cabreira já disse, o processo de envelhecimento tem aumentado o número de pessoas com idade avançada na nossa população
E a tendência é que a gente tenha mesmo cada vez mais pessoas com alterações de memória significativas e até demências. Então, nós também precisamos nos apoiar mutuamente enquanto profissionais e familiares nesse cuidado, tá? Eu queria partilhar com vocês essa experiência de realizar, de proporcionar encontro de cuidadores de idosos dependentes e especialmente idosos dementes, né? Idosos com alterações de memória, né? Eu estou vendo que a Michele, de 1º de maio, parece que está digitando alguma coisa aí. Vamos ver se ela tem alguma questão, né? Eu acho que a questão da medicação também é algo que muitas vezes preocupa, né, os familiares, Cabreira. E tem uma certa dúvida que, assim, mas se não for Alzheimer, o remédio é igual, né? Então, assim, eu queria que você falasse um pouco isso. Isso é importante, né? Os maiores estudos, eles foram feitos com pacientes com Alzheimer mesmo, né? Os estudos com os anticolinesterágicos, até porque isso depende da quantidade de acetilcolina. As outras etiologias, né, de demência, seja a demência vascular, a doença de Corpus-Levy, a doença frontotemporal, elas respondem menos a esses medicamentos, tá certo? A frontotemporal, que é aquela de comportamento, ela tem até uma desvantagem, não tem vantagem alguma estar utilizando esse tipo de medicamento. Agora, se a gente tem um diagnóstico de demência vascular ou demência de Corpus-Levy, a gente pode tentar usar o medicamento, mas a resposta é um pouco menor do que a gente vai encontrar se fosse um paciente com Alzheimer puro mesmo. Tá certo? Lembrar também que existe a possibilidade de ter a demência mista, que é a doença vascular junto com a doença de Alzheimer, né? Então, eu diria que todo paciente com demência neurodegenerativa ou vascular, que não seja uma causa reversível, ele merece ser utilizado medicamento até para ver a primeira reação dele. Agora, lógico, nós não devemos ficar insistindo com esse tipo de medicamento se a gente percebe que não tem resposta alguma. Tem uma questão aqui, Cabreira, eu acho bastante interessante, colocada pela Michele, de 1º de maio. A questão, assim, que muitas vezes nós temos, né, nos municípios, o diagnóstico de demência é feito pelos próprios profissionais de atenção primária, e aí ela coloca uma dúvida aqui, né? E aí, como fica o atendimento médico especializado para essa realidade dos pequenos municípios, né? E a dúvida vai na linha também, que muitas vezes acontece, qual seria o melhor encaminhamento ou a quem caberia, para onde encaminhar? Para um psiquiatra, para um geriatra ou para um neurologista, né? Você tem sugestão sobre isso, Cabreira? Na lei federal que regulamentou os centros de referência para pacientes com demência, para oportunizar o medicamento, reconhece-se que as 3 especialidades estariam com condição de atender a esses pacientes, tanto a psiquiatria, quanto a geriatria, quanto a neurologia. Tá certo? Então, qualquer um dos 3 teria condição de fazer isso. Vocês vão perceber que cada paciente tem uma necessidade, né? Então, assim, você veja que tem alguns pacientes em que a participação do psiquiatra talvez seja mais importante, ou a participação do neurologista, ou a participação do geriatra. Mas, gente, não vamos sofisticar esse tipo de atendimento. A quantidade de gente com demência é tão grande, tá certo? Tão disseminada, que hoje todo profissional da área pública pode atender. O profissional do programa de saúde da família pode atender, pode diagnosticar, e ele vai encaminhar necessariamente só para estar cadastrado na oferta de medicamentos especializados. Mas o resto, ele pode se ajustar, pode atender, e é para isso que a gente está proporcionando esse tipo de atividade de formação continuada. Para que todos os profissionais, né, principalmente da área clínica, consigam dar conta dos pacientes com esquecimento, com demência, né? Quer dizer, se a gente começar a elitizar esse atendimento, nós não vamos fazer nenhum bem aos nossos pacientes. Quer dizer, vamos estimular aos clínicos das UBSs, dos pequenos municípios, aos plantonistas, para que eles se apropriem mais dos conceitos de demência, para que comecem a lidar com isso, porque nós não vamos, a quantidade de gente é muito grande para a gente estar limitando para uma ou outra especialidade. E na verdade eu acho que isso é muito importante, gente, porque nós sabemos também que cada vez que você encaminha um paciente com quadro de demência para uma especialidade,
dependendo do tempo de demora desse atendimento, isso já pode trazer prejuízos à terapêutica que poderia ser iniciada de imediato, mesmo no atendimento, né, aí dentro da unidade de atenção primária. Além disso, isso gera um ônus, assim, dessa família que vai ter que se deslocar para conseguir o agendamento, para levar esse idoso a um novo local de atendimento. E isso, muitas vezes, um cuidado que a gente tem que ter é que quando a gente faz esse encaminhamento, infelizmente, não é por mal, mas o serviço de atenção primária fala assim, agora está sob responsabilidade do ambulatório de neurologia. Só que esse paciente vai evoluir, ele vai se tornar um paciente acamado, ele vai precisar do acompanhamento da atenção primária, e esse distanciamento, falar assim, não, agora é responsabilidade da neurologia, muitas vezes mais prejudica o cuidado diário desse idoso do que ajuda, né? Então, assim, é importante que o médico da UBS esteja próximo, esteja também acompanhando, tome condutas dentro da realidade que ele conhece melhor do que o especialista que às vezes está lá no nível secundário, né? Então, eu acho que o desafio é esse mesmo, né? Nós que trabalhamos com envelhecimento, é claro que a gente até gostaria, né, que toda a UBS tivesse aí toda uma equipe especializada em geriatria e gerontologia, mas a gente sabe que a médio prazo isso não é possível. Então, nós precisamos nos fortalecer e nos capacitar para esse cuidado no nível da atenção primária, ok? Bom, eu acho, Cabreira, que nós já estamos quase 10 minutos, né, do nosso tempo aqui, um pouquinho menos até, né? Então, eu queria agradecer novamente a presença de todos. A gente pede desculpa pela questão técnica hoje com a aula do Cabreira. Eu me comprometo como coordenadora do GECEM de tentar disponibilizá-la aí das formas mais variadas para que todos vocês possam ter acesso ao áudio que o professor Cabreira preparou com tanto carinho para nós, tá? E agradeço especialmente por vocês terem estado aqui conosco. Quero dizer para os colegas que fazem parte do curso de aprimoramento que nossa próxima aula presencial vai ser dia 25/7, mas especialmente quero reforçar o convite a todas as pessoas que nos conectaram via internet, porque no dia 8/8 nós teremos uma outra teleconferência que vai ser sobre o tema família, né, e o cuidado ao idoso em demência de alta dependência, tá? Que vai ser ministrada por uma enfermeira, inicialmente já está previamente confirmada, a enfermeira Mari, com muita experiência nisso e que também poderá trazer ótimas contribuições tanto para nós profissionais quanto familiares no cuidado aos nossos idosos mais dependentes, ok? Queria agradecer então e reforçar com vocês o convite que vocês continuem conectados conosco. Sempre uma vez por mês nós temos conseguido fazer as nossas teleconferências com, eu considero, bom êxito, apesar de alguns problemas técnicos, tá? E já informar que no dia 12 e 13 de setembro nós vamos ter um simpósio aqui em Londrina, aberto principalmente a profissionais, mas também a familiares, sobre assistência ao idoso. Em breve nós estaremos divulgando a programação desse simpósio, ok? Boa tarde a todos. Vamos torcer, eu não sei muito bem para quem nesse final de semana. Para o Brasil, no sábado, eu acho que a gente ainda tem que manter esse compromisso patriota. E depois, no domingo, cada um faz sua opção na torcida, tá bem? Até breve, obrigado.